Bom, galera, boa tarde. Eu já enviei o link desse aplicativo do Google Meet, né, para todas as turmas de hoje, de quinta-feira. As 3 turmas da manhã, a 2001, 2002, 2003, também a 2004, que a aula é toda terça-feira, na parte da manhã, nos 2 últimos tempos, e também as turmas agora da tarde, 2007, 2011 e 2016. Ok? Esse assunto aí, eu já tinha colocado para vocês como uma atividade, né, em alguns exercícios. Até lembro de algumas atividades anteriores pedindo que vocês resolvessem alguns exercícios sobre título, né? O título expressa a concentração do soluto em relação à solução, né? O título pode ser em massa, volume ou propriamente dito título. Geralmente na indústria o que se representa mais é o título massa por volume. E massa por massa também, título em massa também. Não se fala peso, senão a gente vai confundir massa com peso. Só esse detalhe, tá ok? Na linguagem atualizada é título em massa e não título em peso. Ok? Seguindo. Então, tá aí. Solução. Solução, se vocês lembrarem um pouquinho, puxar um pouco a memória, lá na primeira série, né? No ano anterior, logo no início, a gente aprendeu lá mistura homogênea, heterogênea, né? E a gente aprendeu aquela simples definição de mistura homogênea e heterogênea, ok? Vimos que a mistura homogênea é toda aquela que apresenta uma única fase. E a mistura heterogênea apresenta mais de uma fase. No caso da solução, hoje é um termo mais avançado, mais atualizado. A gente chama toda e qualquer mistura homogênea em mistura em solução, ok? Só um minuto. Continuando, falha técnica, perdão. Bom, então, como eu há pouco falei, né? Mistura homogênea é toda e qualquer solução. Então, essa definição atualizada, moderna, e solução é mistura homogênea. Água e óleo jamais pode considerar exemplo de solução que não é mistura homogênea, e sim heterogênea. Só dei esse exemplo para vocês entenderem bem essa definição de solução. Ok? E dentro desse assunto, dentro da solução, dentro desse sistema, né, a solução ela é composta, né, por 2 ou mais componentes. É claro, mistura homogênea, para ser mistura você tem que existir no mínimo 2 componentes. No caso da solução, você tem 2 componentes fundamentais. Um tem menor proporção e o outro em maior proporção. Ok? Então, seguindo, vai esclarecer melhor isso que eu estou falando. Então, tá aí, olha lá. Soluções, misturas homogêneas de 2 ou mais substâncias. Ok? Não vou encostar muito, porque está na televisão, para não afetar a tela. Mas vou orientando vocês aqui. Ó. A solução, que é composta de soluto e solvente, sendo que o soluto em menor proporção, o solvente, em geral, é em maior proporção. Geralmente, vamos aprender isso. Nem sempre o solvente é a água. Galera, vamos entender bem. Nem sempre
água. Vou dar um exemplo. Se você vai se propor em casa pintar a seu portão, por exemplo, metal, então você vai usar uma tinta metálica. Exemplo, você vai ter que diluir para manter uma qualidade na pintura, que às vezes sabe que ela, direto da fábrica, ela vem concentrada. Aí você dilui. Geralmente você não vai, no caso da tinta metálica, você vai usar um solvente apropriado. Nesse caso, você pode usar um redutor, você pode usar um querosene, até gasolina. Mas geralmente recomendam um redutor que dá uma diluição de melhor qualidade. E na hora de pintar, após a diluição com o redutor, a qualidade da pintura, né, passa a ser muito melhor do que você usar um outro solvente, como, por exemplo, água raiz, ou querosene, ou gasolina. Tudo vai depender também da natureza química da tinta, do fabricante. Tá ok? Mas, então, se eu quis dizer isso, é o seguinte: a água, né, como ela é um solvente que na maioria das substâncias são dissolvidas nela, nem todas são. Então, eu acabei de dar um exemplo. Ok? Então, tintas que você usa metálica, né, você usa um solvente de natureza orgânica, né, como já citei um exemplo. Então, seguindo, olha lá, no caso aqui, ó, os exemplos: água, açúcar em água, o ar não deixa de ser uma solução, e na solução, nem sempre você vai ter um componente sólido e líquido. Você pode ter sólido, líquido, gás e líquido, gás e gás. Então, você pode ter o seu soluto, o seu solvente, em várias formas físicas, em vários tipos de estado físico, para formar. Aí a solução vai ficar definida pelo estado físico dos seus componentes. A solução pode ser gasosa, líquida ou sólida. Ok? Seguindo, beleza? Então, está aqui uma ilustração como se forma uma solução. O mecanismo, né? A ciência, a química de como a solução é formada. Repare bem que no recipiente aqui, da esquerda, você tem a substância A separada por uma parede, uma membrana, pode ser, da substância B. Então, você tem aqui o soluto e o solvente. Vamos considerar que o soluto são as bolinhas escuras, o solvente são esses círculozinhos claros. No momento que você remover a parede, o solvente, a parede, a membrana, imediatamente você começa a observar a disseminação, o espalhamento, né, do soluto e do solvente. Então, eles passam de uma forma bem espontânea, um entrando em contato com o outro. Então, quimicamente, é compatível. Então, no caso, o açúcar e a água, o sal e a água, o álcool e a água, a gasolina com o querosene, por exemplo, né? Compatível, o óleo com a gasolina, né? Então, você sempre vai associar substâncias que são compatíveis quimicamente, reagem, né? Ok? Espero que tenham compreendido. Bom, seguindo. Olha lá, lembra? Aí já está mostrando aquilo que anteriormente eu já tinha falado, a natureza do soluto e solvente, física, lá, o estado físico, ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. Então você tem aí, as sólidas geralmente são ligas metálicas, os medicamentos na forma de comprimido, né? Tem soluções líquidas, gasosas, você tomou um analgésico, um comprimido, né? Uma aspirina, isso aí essa aspirina é um produto, né, sólido, é uma solução sólida, ok?
as bebidas refrigerantes, o ar isento de poeira, claro, porque a poeira ela não vai ser compatível, não vai ter reação química com as moléculas do ar, e aí a mistura vai ser heterogênea, nitidamente você vê. Ok? Seguindo. Aqui nós temos lá, quanto à natureza química, que pode ser molecular ou iônica, isso lembra um pouco de ligação química, né? Foi estudado no primeiro ano. Então, as soluções moleculares, como solutos, são moléculas que não se dissociam, não se separam. No caso, por exemplo, o açúcar lá, C6H12O6, ok? Bom, o C6H6H12O6, o açúcar na água continua a mesma forma aquosa, não dissocia. Já o sal, né, você tem aqui a solução iônica, o NaCl, sólido em água, a água vai se encarregar em dissociar os íons. No caso, a diferença é o seguinte: quando é uma molécula, se você quer produzir carga, você tem o trabalho de ionizar a molécula para que a molécula possa se transformar em carga elétrica. Aí é o processo de ionização. Quando você já tem os íons em solução, que é o caso de solução iônica, então ocorre dissociação iônica. Então são dois processos distintos. Ionização ocorre, né, formação de íons. Então, moléculas podem ser ionizadas, formar cátions e ânions. E as soluções iônicas já tem cátion e tem ânion, então você se encarrega de separá-las, ok? Então, é um processo de dissociação iônica, né? E o fato de ser uma solução iônica tem capacidade de conduzir corrente elétrica. E ponto de fusão e ebulição é muito mais elevado. Se você pegar uma quantidade de sal e colocar numa panela e aquecer, o sal vai custar a fundir. O açúcar vai mais rápido. É molécula, a ligação é mais fraca, então ela não resiste muito à elevação da temperatura. No caso do sal, sim, pela ligação ser iônica, mais forte. Ok? Isso é uma diferença no aspecto físico, né, de um composto para o outro. Ok? Seguindo. Agora vamos falar sobre solubilidade, né, quanto ao coeficiente de solubilidade, que vem a ser uma quantidade máxima de soluto sólido, né, dissolvido numa quantidade de solvente fixa e padrão. Pode ser 100, 1000, 50, 200 gramas. Ah, mas está variando. Sim, mas se você estabelecer que é 200 gramas, para todas as soluções trabalhadas em função da temperatura e pressão, você não deverá mudar a quantidade, a massa do solvente. Ela passa a ser padrão. Então, vamos lá. Olha o exemplo lá embaixo, no rodapé lá do slide. Olha lá. O NaCl, né? Você vê que ele tem coeficiente de solubilidade de 36 gramas de soluto e 100 gramas de água a 20 graus, a uma determinada temperatura. Se for a 30, essa solubilidade muda. Ok? Ela muda de acordo com a temperatura. Sulfato de cálcio, né? 0,2 gramas por 100 gramas de água a 20 graus. Nitrato de potássio, 13,3 gramas por 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Se você comparar esses três valores aqui, essas três substâncias, podem reparar que o nitrato de potássio apresenta uma qualidade em termos de solubilidade melhor que os outros dois, em função, por quê? Você tem uma quantidade pequena a 20 graus. E a 20 graus aqui, ó, o sulfato de cálcio, para ele dissolver bem, usa uma quantidade mínima, menor que o nitrato. E o cloreto de sódio, bem maior. Então, você usa uma quantidade maior do sal do cloreto
em relação ao nitrato. Então, o nitrato tem uma solubilidade melhor, bem mais qualificada. Por quê? Porque senão, o que acontece nisso? A tendência você pode subir a temperatura, subir a quantidade de nitrato e não subir muito a temperatura. Em relação aos outros sais, você pode subir a quantidade, mas você tem que subir muito mais a temperatura do que no nitrato. Então, isso varia muito, 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 muito. Ok? Beleza. E quanto a isso, eu não vou falar, porque vai aparecer já, a questão da saturação. É o limite, né, que o soluto tem em se dissolver naquela quantidade fixa, padrão do solvente a determinada temperatura. Então, por exemplo, se a solução é insaturada, então a solubilidade dela é menor que o próprio coeficiente de solubilidade naquela temperatura. Por exemplo, olha lá, o cloreto de sódio, 3 gramas, né, em 100 gramas de água a 20 graus, está bem diluído. 30 gramas de NaCl em 100 gramas a 20 graus, está concentrada. Mas ambas, 3 gramas e 30 gramas, está abaixo da solubilidade do cloreto de sódio, né, a essa temperatura, que a gente já viu que era de 36 gramas. Saturada chega no limite, né, atinge o limite, saturação. E a supersaturada ultrapassa. Você pode ver, olha, se chegar a 36,5, 36,8, 37, ali é 38, né? Aí já é considerada uma solução supersaturada. Uma solução supersaturada pode se transformar em saturada e saturada. Sim, é só você, o quê? Aumentar a temperatura. Nesse caso, sim. Se você aumentar a temperatura do cloreto de sódio, no caso 38 gramas, passar para 40, 50, 60 graus, aqueles 38 gramas poderá se dissolver melhor. Aí ela se torna insaturada ou insaturada. Mas só que são situações instáveis. Porque a temperatura não vai ficar permanentemente naquele valor de 60 graus, aquecida. Então ela volta à temperatura anterior. Então ela volta novamente à supersaturação. Ok? A saturada, você pode também, né, aquecer e ela tornar insaturada. Ok? Então você pode transformar, você mexendo com a temperatura. Ok? Seguindo. As soluções supersaturadas são preparadas, lá, aquecendo uma solução, tá vendo? Como eu falei, que apresenta corpo de fundo. É um corpo, é uma massa que se precipita, que se deposita no fundo do recipiente. Chamamos de corpo de fundo. Até o total de solução do soluto presente. Após a mesma, sofre um lento resfriamento até a temperatura de referência, o que possibilita que o excesso de soluto, além do coeficiente de solubilidade, permaneça dissolvido. Entretanto, as soluções são muito instáveis. Lembra? Eu falei isso há pouco. Sim, porque ela vai resfriar. Vai resfriar, ela vai retornar à condição anterior. Ok? Então, o excesso vai se precipitar. Então, se você pegar um cloreto de sódio, uma determinada massa, a 60 graus, e resfriá-la para 20 graus, a diferença, de acordo com a solubilidade do cloreto, a diferença vai ficar depositada. Então, aquilo ali vai formar um precipitado, um corpo de fundo, né? Um sólido insolúvel. Precipitado é um sólido que é insolúvel na solução. Ok? Seguindo. Solubilidade e temperatura. Fundamental. Também varia com a pressão. Já vou explicar como é que é essa relação solubilidade e pressão. Ok? Solubilidade e temperatura. Para solutos sólidos, em geral, o aumento da temperatura, em geral, aumenta a solubilidade. Na maioria das substâncias, tem um limite de saturação aumentando proporcional à temperatura. Algumas outras não, diminui a solubilidade aumentando a temperatura. Então, vamos supor assim,
a maioria se dissolve melhor a quente e uma minoria se dissolve melhor a frio. É isso que ele quer dizer. Ok? Essa linguagem para vocês poderem entender. Então, por esse motivo, devemos conservar, por exemplo, olha lá, um refrigerante após aberto, em geladeira. Por quê? Pois menor a temperatura, favorece a dissolução do gás carbônico, tá vendo? Então, quanto menor a temperatura, maior a solubilidade do gás carbônico. Ok? Mas se você tiver abrir e deixá-lo em cima da sua mesa, esqueceu? Oh, meu Deus, acabei esquecendo, está aberto, está lá. Mesmo fechado, o que vai acontecer? O gás carbônico vai embora. Ok? É isso aí. E o refrigerante vai ter aquele sabor gostoso do gás. Ok? Seguindo. Aí tem um gráfico mostrando, né, o que tudo foi falado até agora, na questão da temperatura em função da solubilidade, perdão, em função da temperatura. A maioria, você vê, repara bem, ó, o nitrato de potássio, olha a qualidade dele, ó. Você chega aqui o limite, ó, baixa aqui embaixo, ó, 50 graus mais ou menos, olha só, 140 gramas, olha a quantidade grande de nitrato que você pode dissolver a 50, enquanto outras você não pode aumentar muito. Se você aumentar muito, você tem que aumentar a temperatura para poder dissolver. Então, entre as 4 substâncias que aqui estão sendo ilustradas, o nitrato de potássio é de melhor solubilidade. E o sulfato de sério, esse aqui, pode ver que a curva dele é uma curva descendente. Vai tocando o eixo da temperatura. Então, está mostrando que essa substância aqui, ela é mais solúvel a temperatura mais baixa. Ok? Aqui tem uma outra amostra de gráfico, uma ilustração. Olha lá. Regiões acima da curva são soluções supersaturadas instáveis, claro, que você aumenta a temperatura para dissolvê-lo melhor, mas ela retorna depois e parte do que não foi dissolvido se precipita. Abaixo da curva você tem soluções mais estáveis, né? Soluções saturadas ou insaturadas. Na curva está a saturação, ok? Então, o quadro ao lado, ela mostra a variação da solubilidade do nitrato de potássio com a temperatura, identificando as regiões de soluções insaturada, saturada e supersaturada. Só recapitulando, as soluções insaturadas, naquela região do gráfico, está abaixo da curva. A saturada está durante toda ela fixa sobre a curva, aqueles pontinhos ali. E a supersaturada acima da curva. Ok? Agora, um minuto. Voltando só ao esclarecimento que eu tinha prometido a falar com vocês a respeito da pressão. Por exemplo, os peixes, para captar o oxigênio, vão na superfície. Por quê? Porque o oxigênio está menos dissolvido, fica mais livre, entre aspas, para que o peixe possa capturar o oxigênio. Agora, no fundo do mar, né, mesmo que você tenha determinadas fotossíntese, processos fotossintéticos sendo realizados a uma determinada profundidade também, está se eliminando o oxigênio e os animais, os peixes vão se aproveitar. Mas o oxigênio em si, ele está muito mais dissolvido a uma determinada profundidade do que na superfície do mar, porque a pressão é muito maior à medida que a profundidade aumenta. Então, tem uma lei chamada Lei de Henry, que diz o seguinte: a solubilidade dos gases é diretamente proporcional à pressão exercida sobre ele, uma profundidade maior. Então, quanto maior profundo, né, mais dissolvido está o gás, porque a pressão aumenta. Aí, empurra a molécula, né, para fundo do mar e fica mais dissolvido. Ok? Galera, eu espero que tenham entendido, tenham gostado da aula, da demonstração. Tentei fazer o melhor possível, trazer essas informações a vocês. Então, a próxima semana, eu vou mandar agora para vocês, lá na plataforma, todas as turmas, segunda série, tá? Eu vou passar uma série de questões para vocês aplicarem
esse conhecimento que aqui eu informei a vocês, tentei explicar. Eu espero, mais uma vez, que tenham compreendido. Ok? Então, no momento que hoje nós estamos passando, né, fico com Deus, cuidem-se. Isso aí, um grande abraço e até a próxima. Valeu!